Olá, boa noite. Eu sou o pastor Alexander. Estamos aqui nessa noite para darmos continuidade ao nosso estudo de discipulado, o seu compromisso com Deus, a sexta lição. Peço a todos os meus discipulandos, que fique atento ao nosso estudo para darmos continuidade a esse trabalho que tem sido feito para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Bom, é importante entendermos que a salvação não diz respeito apenas à vida após a morte, como se fosse uma passagem para o céu, adquirida gratuitamente e guardada no bolso para ser usada na última hora. Não. A salvação implica uma mudança de vida, num novo começo, agora com Cristo. Jesus é de fato o nosso Salvador, mas também Ele é Senhor da nossa vida. Viver para Ele e sobre o senhorio é a característica principal do verdadeiro crente e produzirá em você a maior alegria que poderá experimentar. Como nós compartilhamos na última lição, nós falamos sobre uma nova vida em Cristo, Estamos vivendo uma nova vida. Então, dentro dessa nova vida, nós vamos relatar a respeito de um compromisso que nós temos, Porque nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. E viver para Cristo, obviamente, não pode ser, a nossa vida não pode ser vivenciada de qualquer jeito, de qualquer maneira. Temos que viver para o louvor e a glória do seu nome, não é verdade? Então nós precisamos atentarmos para o que diz as Sagradas Escrituras a respeito desse novo compromisso. Bom, muito bem. Então, o primeiro subtópico desse tema de hoje, que é o seu compromisso com Deus, está em um novo propósito de vida. A questão número 1 diz o seguinte: segundo 2 Coríntios 5,15, que mudança de objetivos ocorrem em nossa vida quando recebemos a Cristo? Olha a análise do verbo. Que mudança de objetivo ocorre em nossa vida quando recebemos a Cristo? Quando nós recebemos a Cristo. Então, a resposta, se você colocou, não viver para si mesmo, mas para Deus, está correta. Tá certo? Essa é a resposta. Nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas vivemos para Deus. A segunda questão diz: se nossa nova meta é viver para a glória de Deus, como isto pode se dar na prática? De acordo com Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e 11. Bom, é importante nós entendermos, Se nossa nova meta é viver pela glória de Deus, como isso pode se dar na prática? É importante a gente analisar como seria. Então, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe, como diz o apóstolo Paulo, escrevia a carta aos Colossenses, agradando-lhe em tudo e ainda frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. É muito importante, eu quero chamar a atenção aqui para os meus discipulandos e para todos que estão assistindo este vídeo neste momento, tá? Eu quero dizer para vocês que há 4 verbos importantes, É o verbo andar, tá? Que é um verbo de ação contínua, andando dignamente diante do Senhor. Segundo, o verbo agradar, agradando-lhe em tudo. Então, isso nos traz uma grande responsabilidade, Nós temos um compromisso com Deus e esse compromisso é de agradá-lo em tudo. Então, isso é algo muito sério, Porque nós não podemos agradar a Deus somente naquilo que nos convém, naquilo que
é mais fácil, né, praticar, desenvolver, muito pelo contrário, né? Nós temos que agradar a Deus em tudo. Outro verbo é o verbo frutificar, né? Frutificando. Significa que o discípulo, o cristão, tem que dar frutos, tem que produzir. E por último, o verbo crescendo, né? Crescer no quê, pastor Alex? No conhecimento de Deus. Então, cabe, não é, ao discípulo, cabe ao cristão, cabe ao servo de Deus crescer no conhecimento de Deus. Então, não basta você, eu fiz um discipulado, eu fiz um estudo, não é? Isso é o bastante. Não, não, não. É importante que você saiba que é fundamental, não é, crescer no conhecimento de Deus. Então, isso é fundamental. Então, é uma coisa contínua, né? Mesmo que eu passe por etapas, que eu esteja estudando, nós temos que nos aprofundar cada vez mais neste conhecimento. Então, nós temos aí uma nova meta de vida. Então, é andar dignamente, nós temos aí agradar a Deus em tudo, né? Frutificando, temos que dar frutos, tá? Uma árvore realmente que está ligado em Cristo, né? Todo aquele que está ligado em Cristo tem que produzir, tem que dar frutos. E por último, crescendo no conhecimento de Deus. Então é contínuo, né? Constantemente temos que nos aproximarmos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para buscarmos o conhecimento fidedigno, né, da sua verdade. Amém. O segundo subtítulo fala: o discípulo obedece ao seu Senhor. A terceira questão da nossa lição diz o seguinte: que relação em 1 Samuel 15, 22 estabelece entre os rituais religiosos? Qual é a relação entre os rituais religiosos e a obediência a Deus? Então, a resposta, né, do Senhor para Samuel foi essa. A resposta é essa: é obedecer. O obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obviamente que a gente não vai fazer uma análise do texto, né, mas eu quero falar rapidamente, né, a respeito de que o Senhor, ele não se agrada muito mais de sacrifícios do que na obediência. Então, o contexto está relatando a respeito dessas questões, né? Às vezes, nós estamos nos preocupando demasiadamente com determinadas coisas, esquecendo daquilo que é o fundamental, o principal, que nesse caso, obedecer, né? O contexto fala do rei Saul, que Deus havia dado uma ordem e ele não obedeceu a ordem do Senhor, né? Então, a preocupação dele era com sacrificar, né? Na verdade, a gente analisa o texto e sabe perfeitamente que o que Deus se alegra é com a obediência. Então, fica atento, discípulo, tá? Fica atento, você que é cristão, você que é um homem de Deus, obedecer é mais importante do que o sacrifício, tá bom? Quarta questão: o que caracteriza aquele que ama a Cristo e que se diz seu amigo? Segundo João 14, 15 e 21 e João 15, 14. Ele obedece o que ele manda. Ok? Então, o que caracteriza aquele que ama a Cristo? Ele obedece, né? Ele obedece o que ele manda, tá? Então, se verdadeiramente eu sou um discípulo de Jesus, eu vou obedecer. Então, a obediência, como nós já temos compartilhado, falado a respeito disso, é uma característica viva, é uma característica real na vida do discípulo. Ele obedece, certo? Ele obedece o que ele manda. Então, isso é fundamental. O terceiro subtítulo, nós vamos falar sobre uma vida de santidade. Vamos analisar aqui esse texto. Olha, a ideia comum de que santo é aquele que não erra, não confere um conceito bíblico de santidade.
Segundo a Bíblia, santo é aquele que é separado para Deus. E neste sentido, todo cristão é santo, não é? Mas a santidade também tem um sentido de aperfeiçoamento, abandono de antigos pecados e uma vida, né, como vocês podem observar, uma vida com novos valores e práticas, né, e novas práticas. Esse processo é conhecido nas Escrituras como santificação, tá? Então, muitas vezes, nós já ouvimos muito falar, né? Aquela pessoa depois se santificou, né? Fez alguns milagres, né? A pessoa interpreta que fez, depois que morreu, fez uns milagres. Alguns tentam comprovar esses milagres e, a partir daí, ele se torna um santo. Não é? Mas o conceito de santidade, né, de ser santo, é ser separado para Deus. Certo? Então, nesse sentido, né, nós temos a ideia de ser santo no sentido posicional, que é no momento quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos santos. Não é? Porque em Cristo somos santos, assim como Ele é santo, nós somos santos. Não é? Mas também tem, não é, a santificação progressiva, não é? À medida que nós vamos buscando o conhecimento da palavra de Deus, não é? Vamos buscando o entendimento da verdade do Senhor, vamos tendo a nossa mente transformada pelo conhecimento, nós também vamos sendo santificados. Amém? Então existe a santidade, nós somos santos no sentido posicional, né? Quando nós cremos em Jesus, mas também tem a santificação progressiva, quando diariamente, né, com a nossa intimidade, com a nossa comunhão com Deus, certo? Deus, ele vai fazendo uma grande obra, vai mudando o nosso caráter, vai mudando os nossos comportamentos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, né? Tudo vai se moldando, né? Vai sendo transformado por essa presença gloriosa. Qual é a quinta questão? Qual é a vontade de Deus para o cristão, conforme 1 Tessalonicenses 4:3? Olha aí a resposta, anota aí. A santificação. Então, Deus quer de nós, né, que sejamos santos, né? E esse processo de santificação é contínuo, tá certo? Não é uma coisa, eu aceitei Jesus, eu sou santo, né? Porque santo é ser separado e ponto final. Não, não é só isso. Não é? Existe uma continuidade. Então a santificação é a vontade de Deus para nós. Então Ele quer que nós sejamos santos. Tá bom? A sexta questão diz, que comparação 1 Pedro 1, 14 a 16 faz entre a nossa vida antes e depois de aceitarmos a Cristo? Olha aí a resposta. Antes vivíamos na concupiscência da carne. Hoje vivemos uma vida em santidade. Então veja bem, como nós éramos antes de aceitarmos a Cristo, né? Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos na escravidão do pecado. Hoje nós somos uma nova criatura, né? Em Cristo somos uma nova criatura. Bom, então o que Deus espera de nós? Que vivamos em santidade de vida. Ok? Então, antes nós vivíamos de acordo com os nossos desejos, com as nossas concupiscências, os desejos da carne. Não é? Nós éramos escravos do pecado, estávamos aprisionados. Mas hoje em Cristo, né, para aqueles que creem em Jesus e confessam Jesus, ele agora vai viver uma vida de santificação. Então, é exatamente isso, né? Que o que acontecia antes? A nossa vida estava amarrada ao pecado, né? Nós estávamos vivendo a concupiscência do pecado. Mas hoje, nessa nova vida, nós vivemos em santidade. Ok? Bom, sétima questão. Conforme Romanos 6, versículo 1 e 2, qual a nossa situação em relação ao pecado? Preste atenção. Qual é a nossa relação com relação ao pecado? Estávamos mortos para o pecado. Não é? Então, o texto é muito claro, né? Nós estávamos
mortos para o pecado. Então nós não tínhamos condição nenhuma, não é, de vivermos uma vida plena sem ter, né, a condição, antes de ter aceitado a Jesus. Não é? Então eu preciso aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para que eu possa viver uma vida diferenciada, uma vida que realmente agora, né, eu vou viver para agradar a Deus, não viver para mim mesmo, tá, discípulos? Então, hoje vocês não vivem para agradar a si mesmo, vocês vivem para agradar a Deus. Oitava questão: o que uma vida de santidade nos proporciona, conforme 2 Timóteo 2:21? Nos tornamos, preste atenção, vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ficou claro? Amém? Então, o que uma vida de santidade nos proporciona? Então, hoje eu sou vaso de honra, não é? Aquele que aceitou Jesus, agora ele é um instrumento de Deus, ele é um vaso de Deus, ele é um vaso para a glória de Deus. E ele é idôneo, ele é um vaso preparado, escolhido, né? Ele é um vaso limpo, pronto para ser usado pelo Senhor. E ele é preparado, né? Essa pessoa, ela é preparada para toda a boa obra. Então, todo o nosso viver, todas as nossas ações deve estar respaldado na palavra, em um viver conforme a vontade de Deus. Amém? Entenderam? O último subtema do nosso estudo de hoje fala o lugar das boas obras. A nona questão diz: o que em Efésios 2:10 fala a respeito do papel das boas obras em nossa vida cristã? Né? Qual o papel das boas obras em nossa vida cristã? A resposta é esta: nós fomos criados para que andássemos nela. Então, esse é o papel, não é? A respeito da maneira como nós devemos viver a nossa vida cristã. Qual o papel das boas obras em nossa vida? Nós fomos criados para vivermos nelas. Você, eu, você, nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, que nasceram de Deus, foi criado para viver nas boas obras. Amém? Muito bem. A 10ª questão. Segundo Tiago 2, versículo 18, o que é colocado em destaque quando, através de nossas ações, preste atenção, praticamos o que dizemos crer? O que é colocado em destaque? A fé com as obras. Esse tema aqui é muito importante, né? Porque não adianta nós declararmos que temos fé. É preciso, esse é um ponto crucial, é preciso entendermos como discípulos que a fé, ela vai refletir, né? Porque muitos dizem, eu creio, eu tenho fé, eu creio nisso, eu creio naquilo, né? Mas a vida, né? A prática, a sua ortopraxia, a sua vida no seu cotidiano, no seu dia a dia, não está realmente evidenciando essa fé. Então, muitos estão nas igrejas, estão declarando, inclusive, que Jesus Cristo é o Senhor, mas a prática, né, de vida delas está muito distante daquilo que elas professam. Então, é importante entender que a fé, uma fé genuína, ela deve produzir boas obras, certo? Então, isso é fundamental. E por último, 11ª lição, qual o objetivo supremo da prática das boas obras? Conforme Mateus 5,16 e 1 Pedro 2,12. Então, qual o objetivo supremo? Glorificar a Deus. Então, o objetivo supremo da prática das boas obras é glorificar a Deus. Tudo, né, que nós fizermos,
tudo que nós façamos, né? Tudo que viemos realizar para Deus, de boas obras, tudo deve ser um objetivo de glorificar a Deus. Tá certo? Então isso é fundamental, né? A nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de ser, tudo isso tem que ter um objetivo supremo, que é o de glorificar a Deus. Tá bom? Aqui nós encerramos, né, nosso estudo de hoje, tá? Nossa sexta lição. Eu peço a todos, né, os meus discipulandos e aqueles que estão curtindo o nosso canal, não é? O canal Entendes o que Lês? Muito bem, não é? Nosso canal Entendes o que Lês. Você é estudante da Bíblia? Você tem estudado, mas não tem entendido, não tem compreendido a palavra do Senhor, não está entendendo a verdade do Senhor? Participe do nosso canal, nós vamos estar contribuindo, não é, através dos nossos estudos, através, né, das nossas orações, através das ministrações, para que você cresça, para que você realmente encontre, né, conheça a verdade que vai trazer luz para o seu interior, para a sua vida espiritual. Eu quero dizer para todos, né, que nesse momento está me assistindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? E digo também para os meus discipulandos que estudem com o coração aberto, com o coração disposto a aprender, porque Deus tem muito para abençoar vocês, tá bom? E você também que está nos assistindo, está participando, né, do nosso canal, assistindo um dos nossos vídeos, eu quero também dizer para você que Deus é bom em todo o tempo, Deus é maravilhoso e Deus sempre terá uma palavra abençoada para a tua vida, para a glória do nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e que o nome do Senhor continue sendo exaltado, glorificado na sua vida e na vida de todos, tá bom? Curta o nosso canal, é o canal Entendes o que Lês? Muito bem, é o canal de fé, né? O canal da Palavra de Deus. Estamos aqui ensinando a Palavra do Senhor e se você gostou, curtiu, vá lá, se inscreva e participe conosco desse momento abençoado, que é esses momentos de reflexão, de estudo da Palavra do Senhor. Uma boa noite, Deus abençoe a todos, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.